Ei, minha gente, tudo bem? Eu sou Laura Conrado, escritora, e hoje eu vim aqui dividir o meu processo com a Valéria, essa coach, essa profissional maravilhosa, que nos detalhes, assim, vai mostrando quanto se importa e quanto tem ferramentas e condições de nos orientar. Eu trabalho com criatividade, sou uma pessoa muito intuitiva e todo o processo, né, respeitou e potencializou isso, a fim de que eu pudesse alinhar e isso realmente potencializar o que eu já tinha, né, as minhas qualidades e o meu jeito para que eu alcançasse os resultados que eu sempre quis, né, os resultados que eu queria com metas, com exercícios, com organização. Isso com certeza faz, né, até mesmo a minha criatividade, meu trabalho ressoar ainda mais, conseguir organizar, alinhar isso tudo dentro de mim para que eu viva os resultados que eu mereça. Foi uma alegria, com certeza esse conhecimento, essa experiência eu vou levar e aplicar não só na minha carreira, mas também na minha vida. Foi uma alegria conhecer a Valéria e ter participado desse processo que com certeza me marcou bastante e me fez me conhecer ainda mais. Oi pessoal, Laura aqui, tudo bem? Tô gravando esse vídeo para dar um depoimento para Valéria, né? Eu fiz o processo de coaching com ela e foi bastante construtivo no sentido de me dar clareza, me colocar no lugar certo, ter clareza dos meus sabotadores, apesar de eu já saber, mas de ter mais ação contra eles. Todo dia eu me pergunto, eu tô sendo produtiva ou eu tô só ocupada? Eu tô trabalhando para mim ou para os outros, né? Isso foi muito do trabalho dela. Ela é assim extremamente doce, querida, tem uma puta empatia, né? E foi junto comigo nas minhas loucuras. Eu também sou coach, tem um monte de coisa que eu sou meio cética e outras que eu super acredito e a gente se deu super bem junto. Então, se você está querendo promover uma mudança na sua vida, se dá esse presente. Um beijo. Olá, meu nome é Aline e hoje eu vou falar um pouco do resultado que eu tive com o processo de coaching da Valéria. Nos últimos meses, eu estava vivendo uma vida muito ocupada e não produtiva. Eu tinha uma rotina muito desorganizada, eu não conseguia colocar as coisas em prática, eu não conseguia, eu estava muito perdida, eu estava sem foco e eu precisava muito de uma mudança, de um processo que facilitasse a minha vida. Foi aí que eu comecei a fazer as mentorias com a Valéria e já nas primeiras sessões eu já pude sentir uma diferença. Eu consegui já me organizar, eu já consegui colocar, visualizar as coisas que eu queria, colocar as minhas metas no papel, porque era uma coisa que eu não fazia, não tinha esse costume. E com isso eu vi que era uma coisa muito mais simples do que eu pensava, né? Eu vivia uma rotina muito desorganizada, sempre ocupada, eu não tinha tempo para nada, sempre com muito trabalho, mas na verdade eu não tinha uma disciplina, uma organização para realizar tudo que eu tinha que fazer. Eu não definia, eu sempre que aparecia alguma coisa, eu colocava na frente, eu não conseguia separar as coisas, não sabia dizer não para as coisas, né? E esse processo com a Valéria me ajudou muito a realmente focar no que eu tenho que focar, nas coisas que são mais urgentes e mais importantes, me deu mais clareza para as coisas que eu quero, clareza para ver se eu estou realmente seguindo em direção aos meus objetivos, né, em todas as áreas aí da minha vida, principalmente profissionais. Então, a Valéria foi com certeza uma peça fundamental para me ajudar nesse processo de organização e disciplina, tá bom? Eu fiz um processo de coach com a Valéria Campos. Eu tenho um projeto de fazer bombons de cupuaçu e castanha do Pará para vender. E nesse processo de coach, eu buscava fazer todo o projeto desse trabalho e iniciar. A meta era terminar o processo com eu já ter iniciado. E esse processo foi muito surpreendente, porque eu obtive muito mais daquilo do que eu queria no início.
Então, cada sessão era surpreendente. Quando terminou a primeira sessão, que foi muito rica, muito boa mesmo, né? Eu disse, eu não tenho mais nada para trabalhar, né? Já pode encerrar por aqui, a gente já fez as metas, né? Tá tudo aqui pronto. O que será que pode ter na segunda sessão? E foi surpreendente, porque na segunda sessão vieram coisas novas, vieram aquilo que poderia me sabotar, nas sessões subsequentes, né, os meus valores, descobrir se eu estava alinhada com meus valores, se aquilo que eu queria fazer estava alinhado com meus valores, ferramentas que foram me fazendo fracionar as atividades e ver que é possível chegar onde eu quero a partir desse fracionamento de ações. Então, foi um processo muito bom, muito enriquecedor, muito poderoso. Sem esse processo, possivelmente, eu já teria desistido. Esse processo ele me deu ferramentas de construir todo o projeto e ferramentas para manter essa linha de ação. Então, Valéria, eu quero te agradecer pelo seu empenho, porque você deu, né, tudo que você podia dar e você foi assim super humana, super competente, muito sensível. Obrigado pelo seu empenho. Eu termino esse processo com o meu projeto pronto e funcionando. Obrigada, Deus te abençoe. Olá, eu sou a Valquíria, eu tenho 40 anos e esse ano de 2020 eu resolvi empreender no ramo de turismo voltado para Orlando, para os parques temáticos, tudo que envolve lá a Disney e os outros parques de Orlando. E que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu me propus, então, a isso, né? Se é uma coisa que me traz prazer, me satisfaz, é o que eu quero fazer, é o que eu vou mexer. E aí eu conheci a Valéria, no momento que eu estava começando a caminhar, né? Com esse propósito meu de abrir a empresa. E eu tinha muito receio de me jogar, porque para mim é tudo muito novo, é completamente diferente do que eu faço até hoje, porque eu continuo trabalhando numa outra empresa. E então, esse desafio para mim é muito novo, as informações, são muitas informações, eu fiquei com muito medo, muito receio, eu me auto-sabotava, né? Eu pensava assim, mas não vai ficar bom, eu não tenho coragem de falar, eu não tenho coragem de gravar vídeo, meu Instagram não vai ficar bom, eu tenho que criar um site, e nunca que eu criava o bendito do site. E eu ficava toda semana, eu tenho que criar o site, e não fazia o site. Então, assim, eu mesmo me sabotando, né? E aí, eu comecei a fazer o trabalho de coach com a Valéria, e assim, foi bem transformador, porque ela tá me ajudando a vencer esses meus medos. A gente trabalhou identificando os meus sabotadores, eu consigo agora identificar os momentos em que eles estão me prejudicando, como resolver isso, como controlar essa sabotagem que a gente tem, que é normal, né? Ela me ajuda a vencer esses meus medos, a gente caminha junto, ela me incentiva e a gente foi identificando que precisava ser aprimorado no meu dia a dia, na minha rotina, com organização mesmo das atividades, das tarefas, né? A gente estabelece as ações ao longo da semana, porque antes eu tinha muitas atividades para fazer, minhas pessoais, da empresa onde eu trabalho, da empresa que eu criei. Então, assim, às vezes eu ficava meio atrapalhada, era tanta coisa para fazer, que eu fazia um pouquinho de cada coisa e acabava que eu não fazia nada e ficava frustrada, porque eu ficava pensando, nossa, eu tinha que ter feito tal coisa e não fiz. E agora a gente consegue estabelecer essas ações, estabelecer uma rotina na semana. O que é importante durante essa semana? Eu consigo identificar com mais clareza o que eu preciso fazer que é urgente, o que pode esperar um pouco, pode ser para a semana que vem. E com isso eu consigo atingir as metas da semana, às vezes eu consigo ir além e isso me traz uma satisfação,
né? Eu não fico me frustrando à toa, porque eu exijo demais, eu me cobro demais, coloco metas altas demais, né? Então, a gente também foi descobrindo ao longo dessa caminhada algumas ferramentas que me auxiliam a desenvolver as minhas atividades. A gente troca muita experiência. Ao longo das nossas conversas, eu vou tendo insights que às vezes eu não tinha. Às vezes são coisas simples, mas que só de você estar conversando com uma outra pessoa, você se toca e consegue desenvolver, né? Então, assim, tá sendo muito transformador para mim. Eu tô gostando muito. Foi surpreendente. Eu não esperava que fosse ser assim, né? E eu acho que foi um bom empurrão para mim, né? Para mim destravar, porque eu tava bem travada, com bastante medo mesmo, fazendo tudo com bastante receio, com bastante calma. Criei um Instagram, mas eu não fazia post. Eu fazia uma semana e ficava esperando. Eu não tive coragem de divulgar para todo mundo que eu tinha feito Instagram, que eu tava com esse projeto. Sabe, eu ficava me prendendo, me escondendo atrás de um site que eu nunca criava. Então, assim, ela me ajudou bastante. Está me ajudando ainda. Ô, Valéria, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer. E tá sendo ótima essa caminhada com você, viu?